Atos 2, 37 em diante. Glória a Deus, que fala ali as primeiras conversões. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, que maravilha, hein? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, irmã Freira do Cineia. Glória a Deus. Deus é bom, hein? Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Deus Jesus. Silas, Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Luiz Evandrão aí, missionário de Deus. Deus é bom, glória a Deus. Deus está no controle, irmã Nayara. Aleluia. Deus não perdeu o controle, não. Pastor Ezequiel Nunes. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Obreira Angélica, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmã Camila. Aleluia. Deus está cuidando. Irmão Arthur, glória a Jesus. Deus tem o melhor para nós, hein? Deus é maravilhoso. Aleluia. A obra é do Senhor. Glória a Deus. E nossas vidas são do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler? Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos ler. Glória a Deus. Eu leio, meus irmãos repetem para ficar bem bonito, para a glória de Deus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 10.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, aleluia.
Senhor glorioso, te louvamos mais uma vez. Eu te peço pela misericórdia do teu Espírito Santo. Deus poderoso, eu sou tão falho e pecador e pequenino, mas o Senhor é o meu Deus. Glória a Deus, Senhor, que já me comprou com teu sangue, que já comprou esta amada igreja, que já comprou, meu Deus, irmão, a larga distância. Que seja o teu Espírito Santo nesta noite falando conosco. Coloca as palavras no meu entendimento e no meu coração para falar, Senhor, não aquilo que eu quero falar, não aquilo que meu irmão quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar comigo e conosco nesta noite. Meu Deus, e cura aqui, faz milagre aqui, trabalha nos nossos corações, Senhor, e faz maravilhas para a glória do teu nome. Nós te pedimos, crendo no milagre e na vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do glorioso Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos pela tua santa palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Poder aplaudir o nome de Jesus Cristo nesta noite. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Certa vez, Jesus disse assim, irmão Luiz Evandro, para Pedro, né? Glória a Jesus. Quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, né? Mas chegará o tempo em que te cingirão a ti e te levarão para onde tu não queres, né? Jesus estava falando da morte do discípulo amado Pedro ali, glória a Jesus, né? O Senhor estava falando, amada igreja, glória a Jesus, que Pedro, aleluia, chegou uma época que ele achava que se governava, mas quando ele aceitou a Cristo, aceitou o chamado de Jesus, aleluia, o Senhor estava falando que Pedro não era mais o dono de si mesmo, mas o Senhor era o dono dele. Glória a Deus. O Senhor é o teu dono, amada igreja. O Senhor é o meu dono. Nós, glória a Deus, muitas das vezes durante as lutas, durante as pelejas, durante as guerras, nós por algumas vezes queremos fazer aquilo que o nosso coração acha que é certo, e às vezes esquecemos até que nós temos um dono, esquecemos até de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, qual é a tua vontade nessa situação? Qual é o teu propósito nessa situação, nesse problema, nessa causa, nessa questão, ó Deus? Qual é a tua vontade? Que direção o Senhor me dá? Aleluia, glória a Deus. Porque, amada igreja, aleluia, muitas das vezes, glória a Deus, quando o soldado está na peleja, aleluia, ali ele é provado, ali, aleluia, ele vai até aonde a sua força suporta, glória a Deus, o soldado de Jesus, para que ele se renda ao Criador e deixe o Senhor agir onde ele não pode mais agir, e deixe o Senhor falar onde ele não deve falar, e deixe o Senhor operar onde ele não pode operar. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos colocar nossa mão, aleluia, onde não é para nós colocarmos, onde é para Deus colocar a mão dele. Glória a Deus. Quem já ouviu, amada igreja? Pessoas, né? Glória a Deus, perto de nós, que se rebeliaram, né? Glória a Jesus, pessoas parentes nossas, irmãos, a gente foi, orou, aconselhou, pelejou, glória a Jesus, e o Senhor chegou a falar: deixa na minha mão, não fala mais, fica em silêncio, não briga mais, até esposa com esposo que não dá ouvidos ao Senhor. Quantas vezes o Senhor já falou: só deixa na minha mão, mas quando eu começar a agir, não peça misericórdia, não coloca a tua mão, senão você vai pagar o preço. Glória a Deus, né? Todo mundo, glória a Jesus,
Ninguém escapa do agir do Senhor. A palavra diz: agindo Deus, quem impedirá, amada igreja? Glória a Deus. Nós não podemos convencer, nós não podemos converter ninguém. Quem convence é o Espírito Santo da verdade que o Pai enviou. Glória a Deus. Que maravilha. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Glória a né? Deus. E a palavra fala sobre conversões, o crescimento da igreja. Glória a Deus, né? Nós somos evangelistas, igreja. Glória a Deus. Arthur é para chegar no pecador e falar mesmo: ó, isso aqui é Jesus só que salva. Se tu não aceitar Jesus e se converter, tu vai perecer. E Jesus não quer isso para a tua vida, mas a decisão é tua. Glória a Deus. A verdade eu vou te falar, que Jesus já me ensinou. Aí o Arthur vai e fala para a pessoa. Aí o Arthur não pode convencer a pessoa. Quem vai convencer é o Espírito Santo. O Arthur vai para casa, vai jejuar, vai orar pela alma, e Jesus vai trabalhar no coração da pessoa, né? O Espírito Santo que convence, né? Quantas vezes, amada igreja, eu estava na antiga Assembleia, glória a Jesus, né? Tem alguns testemunhos abençoados. Nós chegava para pregar para as pessoas todo sábado. Não é só aqui, mas em todo lugar, eu acredito, aqui no Brasil, né? O sábado eles tiram para festa. Glória a Jesus, né? Eles tiram para festa. E lá na nossa cidade, lá em Castanhal, no Pará, nossa amada cidade modelo, né? Cidade de Castanhal, Pará, lá no bairro do Jadelândia, onde eu cresci, para a glória de Deus. Todos os sábados, quando era na antiga Assembleia de Deus, irmãos, se tiver alguém da Assembleia de Deus ouvindo, eles vão lembrar disso, que tinha um grupo de evangelismo, né? Glória a Deus. Eram jovens, eram casados, até crianças quisessem participar à noite. Glória a Deus. Na hora das festas, em que os bares estavam pinhados de gente. Glória a Deus. As ruas lotadas, gente para lá e para cá, e carro, e pessoa bebendo e fumando. Nós entrávamos dentro dos bares, entregávamos folhetim e falava para eles: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, e pregava a palavra ali e saía. Não ficava muito tempo dentro dos bares, a menos que alguém desse atenção para nós pregar. Nós não se importava com música mundana tocando, nós não se importava com ninguém dançando, nós se importava com as almas ali. Glória a Deus. Tinha um homem, um certo cidadão, que a esposa dele era de uma igreja mundana e ele não era crente. E ele pegava o panfleto, irmão Luiz Evandro, da minha mão. Era sempre eu que entregava na mão dele. Glória a Deus. Eu conhecia, a esposa dele era cunhada de um dos meus irmãos. Então eu conhecia a família dele, né? E ele era aquela cara fechada, eu não tinha intimidade com ele. Eu conhecia a esposa dele, porque ela ia lá em casa por causa da esposa do meu irmão. E aí ele não conhecia. Ele pegava o papel, o panfleto da minha mão, amassava assim, olhando no rosto dos irmãos, com ira, com raiva, amassava o panfleto e jogava nos nossos pés assim, olhando sério, bravo para nós. Glória a Deus. E eu olhava para ele, ninguém juntava o papel. E eu olhava para ele e dizia: Jesus te ama. Glória a Deus, né? E ali nós saíamos. Todo sábado era a mesma coisa, a mesma cena, no mesmo bar, a mesma pessoa. Glória a Deus, fazia isso, mesmo homem. Aí tinha uma irmã, uma pregadora lá, glória a Deus, que ela saía e ficava brava com aquilo, esse povo, vamos orar para Deus mandar fogo do céu e destruir. Mas não pode, amada igreja, né? Igual o discípulo lá, que foram chamados por Jesus os filhos do trovão, glória a Jesus. E uma aldeia samaritana, eu acredito, se eu me relembro bem, não recebeu Jesus. E aqueles dois ali quiseram, mestre, o Senhor quer que nós peçamos. Os homens tinham fé, viu? Glória a Deus. Os homens andavam com Jesus e tinham fé, manaiá. E eles disseram: Jesus, tu queres que nós peçamos aqui fogo do céu para ser derramado sobre esse povo aí que não te aceitou? Jesus olhou para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Glória a Deus. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para dar vida, e vida com abundância, igreja. Glória a Deus.
Aleluia. Né? Então, se alguém rejeitar a tua palavra, pregue a doutrina, não deixe de pregar não. Se alguém rejeitar, xingar, escute, né? Não discuta não, glória a Deus, você pregou, a palavra não volta vazia. Um dia, quem sabe, pode dar fruto, Esse homem, glória a Deus, sumiu do bairro, não sei o que aconteceu, Deus permitiu a separação dele com a esposa e ele sumiu da cidade, foi embora da cidade. Passou 3 anos, glória a Jesus. Um dia ele chegou de viagem e foi na minha casa, todo vestido de social, foi direto na minha casa, aleluia. E chegou, me perguntou por mim, aí eu fui atender, ele entrou, sorrisão no pé do ouvido, glória a Deus. Já não era mais aquele homem beberrão, não era mais aquele homem maltrapilho, e ele disse: irmão, glória a Deus, eu vim te agradecer, glória a Deus, porque tu não desistiu de mim, aleluia. Tu lembra quando eu pegava os panfletos e amassava e jogava no pé de vocês? Eu sorri, disse, lembro. Glória a Deus. Ele sorrindo, tirou a carteira do bolso, irmãos. Glória a Deus. Abriu a carteira para a glória de Deus e disse, ó, tá aqui todos os panfletos que eu amassei e joguei. Ele depois pegava e guardava na minha carteira e eu aceitei Jesus e hoje eu sou missionário para a glória de Deus. Aleluia! As palmas se engrandecem em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, você sabe por que o diabo luta? Para você ficar triste, para você desanimar, para você até desistir do chamado, desistir da obra, afastar-se do caminho do Senhor, parar de jejuar, começar um propósito e daqui a pouco você se chatear e não continuar. É porque Deus tem grande coisa para fazer através da tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quando você do nada sente vontade de falar mal de alguém? Todo mundo sente. Glória a Deus. É o diabo jogando seta na mente. É na mente. Para que você fale, né? O pastor Eduardo contou um testemunho bonito. Eu queria achar qual foi o dia dessa pregação. Aleluia. Que ele fala que ele falou mal. Parece que foi de um presbítero, um pastor, não lembro bem. Glória a Deus. E o Senhor deu uma enfermidade na língua dele, se eu não me engano, né? E depois ele foi se humilhar para Deus, pediu perdão para ele nunca mais fala mal de ninguém, né? Glória a Deus. A Bíblia fala, não faleis mal uns dos outros, porque vocês são irmãos, né? Glória a Deus. São membros uns dos outros. Se o irmão fala mal do outro irmão, ele fala mal da igreja, fala mal de si mesmo, porque é um corpo com ele. Eu vou falar mal do meu irmão Luiz Evandro? Glória a Deus. Eu estou falando mal de mim, porque eu sou um membro junto com ele, um corpo de Cristo. Glória a Deus, né? É um mistério tão grande, irmãos. Glória a Deus. E o diabo sabe disso. Por isso ele cutuca um. Olha, fulano fez isso. Vai lá, mete a língua nele. Fulano fez isso. Glória a Deus. Ó, fulano não sabe fazer as coisas não. Fala mesmo. Fala mesmo, tu tem direito de falar. Irmãos, nós temos direito, mas nós não devemos, né? A Bíblia diz, né? O Senhor usando Paulo, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Glória a Deus, deixa quem quiser falar. Glória a Deus, deixa quem quiser brigar. E a palavra do Senhor ainda fala mais. Irai-vos, mas não pequeis. Glória a Deus. Quando você se ira, né? Tipo assim, a Nayara chamou a atenção do Arthur, brigou, bateu, colocou de joelho, sem o Arthur ter feito nada, ele fica lá bravo, né? E aí dá aquela vontade de se revoltar com tudo, de ir embora de casa. E o Senhor fala, ó Arthur, irai-vos, mas não pequeis, não xinga, não fala mal, não debate com a tua mãe, não vai embora de casa. É o Espírito Santo, né? Trabalhando ali no coração da pessoa. É só um exemplo. Glória a Deus, né? Tipo quando aconteceu, quando roubaram a minha casa. Fulano de tal, cheguei um certo dia da igreja, domingo. Tinha chovido, dado uma garoa, e eu cheguei em casa. Eu era novo num bairro, um bairro que tinha muitos
muito jovem lá no tráfico, no crime. E quando eu passei pela rua, as casas estavam tudo fechadas, o povo com frio. Lá em Castanhal, no Pará, no bairro lá perto do Cristo. Não, no bairro perto do bairro do Estrela, esqueci o nome do bairro. Tinha recém comprado uma casa, Deus tinha me dado, e eu mudei para lá, só que a minha congregação era num bairro bem distante, atravessava a cidade. E eu dirigia um ônibus da igreja, glória a Deus. E eu era o último a sair, que eu deixava todo mundo nas casas e guardava o ônibus na garagem. Depois eu pegava minha bicicletinha, atravessava a cidade para chegar em casa. Glória a Deus, que Jesus me dê essa graça e mais ainda para eu fazer muito mais para Ele, que hoje eu me sinto muito parado. Mas, glória a Jesus, eu cheguei ali naquele bairro e eu fui passando ali, não tinha as pessoas de bem, só estavam ali no meio da rua reunidos aqueles jovens, né? Alguns todos tatuados, né? Que ali fumavam algumas coisas, algumas drogas, e estavam ali reunidos. Eu passei por eles, cumprimentei, conheci alguns de vista, e já tinha evangelizado alguns, e eu cumprimentei, né? E dei boa noite e passei reto. E fui, quando eu cheguei em casa, eu vi quando um saiu de bicicleta lá, pegou uma moça que estava na esquina, acocada assim na esquina, perto de casa, toda tatuada, e pegou ela, colocou na garupa e desceu assim para o rumo de casa. E quando eu estava abrindo a porta, eles deram a volta na frente de casa, né? Minha porta não ficava na frente, ficava assim meio que de lado e estava meio sem luz ali, só estava luz para frente. Eu não sei se eles me viram ou se eles me viram. Sei que eles deram a volta na frente de casa, devagarinho na bicicleta, e o rapaz falou: quando ele estiver para a igreja, a gente vem, né? Aquilo me subiu uma ira, irmãos. Glória a Deus. E eu entrei para dentro de casa e fiquei revoltado com aquela situação. E eu fui orar. Eu disse: Deus, a gente trabalha, né? Dá duro, faz as coisas direitinho, e as pessoas vêm dizendo que vai roubar na nossa cara, Senhor, assim, né? Aí eu falei com Deus e disse: mas se eles quiserem roubar, eles vão levar até a casa. Mas eu não venho mais aqui não, vou ficar para lá, para o outro bairro lá. Eles vão fazer mal comigo não. Glória a Jesus. E fui, e quando eu dirigia o ônibus, eu já ficava por lá mesmo, e na casa dos irmãos, na casa dos parentes também, que tinha parente lá, ainda tem. E certo dia, quando eu cheguei em casa, a porta estava arrombada, né? A grade de trás, eles tinham quebrado ali o trinco, e tinham quebrado a porta, e tinham entrado, e tinham levado cama. Não tinha muita coisa não, mas levaram tudo. Sabe aquele, quando a gente não tem quase nada, ainda leva tudo. Glória a Deus. Tinha uma cama de casal, um botijão, um fogão, algumas cadeiras, aquelas cadeiras brancas, né, eu lembro. E não lembro mais o que, mas levaram. Ventilador, glória a Jesus. E aí, né, eu já estava trabalhando também, além de eu dirigir o ônibus da igreja, eu tinha começado, fazia 3 dias que eu estava trabalhando de motorista de ônibus da linha, glória a Deus. E quando eu soube, eu estava trabalhando, terminei o plantão, e no outro dia eu nem voltei mais, de tanta tristeza. Eu passei só 3 dias na empresa, não fui mais não. Fui cuidar da minha casa, triste ali, Silas, glória a Deus. E me deu mais uma revolta ali, eu fiquei bravo e eu disse: Senhor, mas eu fui orar. Glória a Deus, tá vendo? Glória a Deus, não deixei minha carne governar eu não. Eu fui orar, eu disse: Senhor, fui sincero com Deus, igreja. Eu falei: Senhor, a minha vontade, por isso que é bom ser sincero com Deus, a minha vontade era fazer justiça com as próprias mãos, Senhor. Eu tenho uns conhecidos aí, né, que se eu falasse para eles, eles iriam lá tirar satisfação com esse povo aí. Glória a Deus. Eu conhecia policiais, eu conhecia gente do crime, eu conhecia um monte de doido lá, até gente que era da igreja que tinha parado de fazer as coisas, né? Misericórdia, Deus. E ali eu fui falar, eu falei: Senhor, eu queria dar vontade de fazer isso, mas não faz a minha vontade não, Senhor. Lembra da oração de Jesus? Senhor, se é possível, passa de mim este cálice. Não faz a minha vontade não, faz a tua. No momento da dor,
momento da raiva, momento da tristeza, pede para Deus fazer a vontade dele. E eu pedi ali, Senhor, não faz a minha não, porque eu sou carne, eu sou falho e eu sou homem. Glória a Deus. E o meu coração é mau. Falei para Deus, meu coração é mau. Não faz a minha vontade não. Faz a tua, Jesus. A tua é boa, perfeita e agradável. O Senhor quer salvar, né? Eu falei assim, se o Senhor tem plano na vida deles, de algum deles, salva, Jesus. Mas se o Senhor, se eles não quiserem a salvação, faz o que é da tua vontade. Mas é o Senhor que vai fazer, não é a minha vontade não. Faz a tua. Glória a Deus. E eu orei assim e dormi, né? Glória a Jesus, para a glória de Deus. E passou-se os dias, eu fui ali pagar a água, glória a Jesus. E quando eu estava ali, né, era uma comunidade ali, legal. E quando eu fui pagar a água, uma moça até evangélica pegou meu talão de água e disse, viu o endereço da casa? Tu que é o dono da casa desse endereço aqui? Eu disse, sou. Aí ela falou assim, tu não sabe o que aconteceu aqui não? Depois que levaram tuas coisas? Eu disse, não. Eu não vim mais para cá não. Aluguei uma casa para ali. Eu não vim mais não tem mais nada aí. Glória a Jesus. E ela disse, fulano que passou com a tua cama, isso não para me engrandecer, me arrependo uma vez que contei isso com alegria. A gente não deve contar essas coisas com alegria porque eram almas, né? Glória a Jesus. E ela falou, fulano que passou com a tua cama na cabeça, o próprio amigo dele retalhou ele no facão, né? Misericórdia. E fulana foi atirada e morreu no hospital. Fulano brigou e o restante, os que não se mataram, a polícia bateu e sumiram todos daqui. O bairro está uma paz, né? Está uma paz. Então Jesus agiu do jeito deles, do jeito dele, igreja. Não foi do meu jeito, né? Glória a Deus. Infelizmente, alguns morreram, né? E morreram sem salvação, né? Que não é a vontade de Deus dos ímpios morrerem sem salvação, né? Mas é Deus que agiu. Se eu fosse agir, quem sabe eu fosse querer matar, falar para alguém matar, eles teriam matado, né? E quem sabe o Senhor teria até também permitido eu sofrer algum acidente, até morrer também sem salvação, porque eu quis fazer aquilo, né? Então, sempre, igreja, que estiverem irados, tristes, né? Não tomem decisão. Lembra aí de um áudio aí que tem os 3 conselhos, né? Quando estiver triste, não tome decisão. Quando estiver alegre, não prometa. Alegre demais, não prometa. Muitos prometem na alegria, estão naquela euforia. Aí promete uma coisa, depois que passa aquela euforia, vai refletir direito. Por que eu prometi isso? Vai me fazer falta, né? Então, quando estiver muito alegre, não prometa, né? Pense primeiro, raciocínio, se tem condição, se não vai te fazer falta, né? E quando estiver triste, não tome decisão, né? Precipitado, vai orar. Quando estiver irado também, né? Em vez de discutir, fecha a boca e vai orar. Melhor coisa é orar. Deus vai direcionar a sua vida, Deus vai direcionar o melhor. O melhor Ele vai fazer acontecer. Porque você não é seu, você tem um dono, você é de Jesus. Jesus já comprou a tua vida, já comprou a minha vida por preço de sangue, né? Quantos casamentos começaram uma bênção, prosseguiram uma bênção, mas no momento o diabo conseguiu encontrar uma brecha e fez as pessoas baterem boca ao ponto de se separarem, um momento pequeno, igreja, e nunca mais voltaram. Quantos casamentos? Eu acho que foi o diácono Ezequiel Nunes, pastor Nunes ali, que contou, né? Parece engraçado, não, mas é triste, né? Foi um pai, um filho ali, estavam fritando, só tinha um ovo, não é isso? Só tinha um ovo, glória a Deus, e o pai estava fritando ali, e o filho e o pai começaram a discutir que tinha que dividir o ovo, e eles não queriam dividir, e de repente o pai joga a gordura, não é isso? No filho. O filho jogou a gordura no pai. E o pai
pegou a faca e matou o filho na mesma hora, né? E depois que a raiva passa, irmãos, a consequência fica. Depois que a tristeza passa, a consequência fica, né? E às vezes a consequência é irreversível. O pai não pôde mais trazer aquele filho de volta, né? Momento da ira, momento da raiva. Quantos que se diziam amigos de bares, amigos de pinga, mataram o seu próprio amigo que comia junto, no momento de raiva, no momento até de ciúme, né? Matou o amigo e depois que se arrepende, não tem como trazer o amigo de volta, não tem como trazer o filho de volta, não tem como trazer o pai de volta, né? Amizades que se acabam no momento de raiva, a pessoa solta uma palavra, às vezes alguém falou uma coisa, olha, fulano falou assim, assim de ti, e a pessoa vai lá tomar satisfação, e às vezes não era. Eu lembro de uma vez que uma moça, que eu gostava muito na antiga assembleia, começamos a namorar, e eu tinha boas intenções com aquela moça, queria casar com ela, glória a Deus. E do nada aquela moça me deixou, eu fiquei sofrendo, eu não sabia por que ela me deixou. Passou um ano, um culto de jovens, glória a Deus, pregador ali começou a pregar, todo mundo começou a chorar, uma pregação de arrependimento, uma pregação que no final toda a igreja estava se pedindo perdão um ao outro, e os jovens vieram à frente chorando, em lágrimas, eu estava chorando, né, nessa noite também, e ali os jovens começaram a se pedir perdão, lembrando alguém que tivesse alguma coisa contra o outro, ou mesmo que não tivesse. E de repente aquela moça chegou comigo um ano depois e me abraçou no meio do culto ali e pediu perdão. E eu, sem entender, eu disse, perdoa, glória a Deus. E ali, sentindo a presença de Deus, quando acabou aquele culto, eu chamei ela à parte e perguntei, por que você está me pedindo perdão? E ela disse, não, porque eu te deixei, né? Porque inventaram conversa a teu respeito. E depois eu fiquei sabendo que não era. Mas já era tarde. Deixou passar o tempo. Ela estava namorando com outro, né? E eu não lembro se estava namorando com outra pessoa. E ali acabou, né, irmãos? Porque ouviu conversa de alguém, não procurou saber, não pediu direção de Deus, mesmo que fosse verdade. Você vai deixar o seu casamento acabar pelo que o diabo quer fazer? Você vai deixar a sua amizade acabar pelo que o diabo quer fazer? Você vai deixar, glória a Deus, a igreja acabar pelo que o diabo quer fazer? Não deixe, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem a melhor solução para tudo, para todos os problemas. Ele é a solução, glória a Deus. E para ver esse crescimento que houve em Atos dos Apóstolos aqui, que eles estavam unânimes, unidos no partir do pão, na comunhão, aleluia, nos cultos, todos os dias no templo, todos os dias, que bênção, hein? Glória a Deus. O povo não cansava não, era todos os dias no templo, e em casa repartiam o pão com alegria, comiam juntos, glória a Deus. Ah não, eu não vou na casa do fulano de tal comer não, eu não, o fulano nem gosto dele. Glória a Jesus. Vai, irmão, tenha comunhão com o seu irmão, tenha comunhão com a sua irmã, aleluia. Tenha comunhão com a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Não é um irmão apenas, é a igreja de Cristo. É o corpo, o irmão é o corpo de Cristo, faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Se o pé andar para um lado e o outro pé andar para o outro, o que vai acontecer? O corpo vai cair, vai se borrachar no chão. Aí tacar a cabeça no chão. Glória a Deus. Então, né? Os membros têm que estar unidos. Glória a Deus. A cabeça é Cristo, ela dá direção para os pés, aleluia. E se o pé estiver andando, se um dos pés estiver andando ao contrário, é que ele não está aceitando a direção de Cristo. Cristo só vai numa direção, né, irmão? Glória a Deus. Já pensou se um dos braços do irmão Arthur, né, tá ali quietinho e o outro quer dar porrada na cara do irmão Arthur? Misericórdia! Já pensou se o corpo perde o controle, irmãos? Que bagunça que não ia ser, né?
Pensou os pés querendo correr para frente do carro e o outro pé querendo ficar, a mão segurando ali no poste para não ir. Misericórdia, que bagunça, igreja. Não vai, fulano. Tu vai me matar. Meu Deus. Então tem gente que está assim, glória a Jesus, andando em direção contrária, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Nossa mão é santa, glória a Deus, nosso pé é santo. Todo o corpo do ser humano que aceita Jesus é santo, né? Muitos dizem assim, mas não há santo. Jesus fala que nós somos os santos, glória a Jesus, né? Ele diz que o anticristo perseguirá os santos, né? Ele não fala os crentes, ele não fala a igreja. Depois, no Novo Testamento, ele fala a igreja, mas ele falou para Daniel, o anjo do Senhor falou, o anticristo vai perseguir, vai destruir o poder dos santos. Glória a Deus. Quem são os santos? Os servos do Senhor, a igreja de Jesus. Então você é uma santa de Deus. Não deixe a tua mão fazer coisa que não deve. Não deixe o teu pé ir para lugar que não deve. Quando a tua língua quiser falar o que não deve, freia ela. Ô língua danada, converte língua. Aceita o meu Jesus. Não fala mal do meu irmão não, glória a Deus. Não xinga não, né? Tem crente que quando fica com raiva xinga o pai, xinga a mãe, xinga a esposa. Xinga não, irmãos. Você, amado ouvinte que está escutando aí, Jesus já te comprou com um bom preço. Preço de sangue na cruz do Calvário. Pega a tua vida a Jesus. Sabe por quê? Que muitos ainda vão para as bebidas, né? É porque, glória a Deus, ainda não entregou totalmente, aleluia, seu corpo para Cristo dominar. Eu estou sentindo uma diferença muito grande na minha vida. Aquela revelação do evangelista Fabrício, glória a Deus, no culto que ele estava aqui há um dia passado, né? Que o Senhor mostrava para ele o inimigo jogando laço, né? E uma pessoa se esquivando, né? Desviando do laço. O inimigo jogava outro laço e a pessoa esquivava daquele laço. E ele falava que essa pessoa sou eu. E ali disse, é mesmo, glória a Deus. Jesus está me dando uma graça, irmãos. Eu tenho pedido para Deus, Senhor, mata a minha carne, crucifica ela e vivifica o meu espírito. Glória a Deus. Crucifica a minha carne, Senhor, crucifica a minha vontade e vivifica o meu espírito. Glória a Deus. E tem jejuado em favor disso. E eu tenho sentido diferença, viu, irmãos? Glória a Deus. Sabe, às vezes que Deus quer que a gente faça uma coisa e a gente não quer, né? É bom crucificar a carne, glória a Deus. A carne não gosta de orar. Eu lembrei do saudoso missionário Davi Miranda. Ele disse, Senhor, a minha carne não gosta de orar, ela não tem prazer nas provas não, mas a minha alma tem, glória a Deus, né? Aleluia, né? E a nossa carne quer dormir, quando dá 3 horas da manhã é hora de oração. Às vezes você não entende, acordou para ir ao banheiro, mas não é só para ir ao banheiro não, é para orar. Glória a Deus, o crente não acorda por acordar, acorda porque é para batalhar, para orar. Eu acordei, vou ao banheiro ali, já voltei dormindo em pé. Não, irmão. Glória a Deus. Bate uma aguinha ali. Às vezes a gente falha, né? Está tão cansado que parece que foi e voltou dormindo. Por causa do cansaço. Um dia que eu levantei na madrugada, tava dormindo assim. Levantei, fiquei em pé e lendo a Bíblia. Eita glória! Eu tava com a Bíblia na mão espiritual. Amém. Quando eu fui olhar, cadê a Bíblia? Sumiu. Aleluia! Eu despertei na madrugada pra ler a Bíblia. Glória a Deus! Olha que misericórdia, amém! Nada da Bíblia sumiu na minha vida. Oh, maravilha de Deus! Experiência do nosso pastor Ezequiel Nunes. Levantou para os ouvintes ouvirem, né? Levantou de madrugada. Sonolento, né? Ali. Dormindo. Só que como se estivesse lendo a Bíblia, eu tava com a mão até aberta. E como se estivesse vendo a Bíblia, lendo a Bíblia, segurando a Bíblia nas mãos. E de repente os olhos abriram ali, procurou a Bíblia, não estava. Foi um despertamento grande de Jesus. Aleluia! As palmas que agradecem o nome do Senhor. Aleluia! Olha o que aconteceu aqui, amada igreja. Os irmãos andavam em comunhão. E o que aconteceu? Quando Pedro pregou, acredito que ele pregou mais que o Leves. O Leves fala, viu? Mas nesse dia ele pregou, viu? Glória a Deus.
mas usado pelo Espírito Santo, foi da carne dele não. E quando acabou de pregar, a Bíblia diz que as pessoas que ouviram ali, os judeus não queriam receber Jesus. Você sabe que até hoje os judeus são duros para aceitar Jesus, que eles não aceitam que Jesus é o Cristo enviado, que eles acreditam que Cristo ainda vem, né? O Messias não veio, mas eles não acreditavam. Mas pela pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, como eles viviam em união, todos os apóstolos viviam em união, comunhão. Os discípulos que viviam ali, cerca de 120 pessoas, entre homens, mulheres, crianças, quando estavam reunidos para receber o batismo com o Espírito Santo, eles viviam em união e entregando a sua vida para Jesus, crucificando a carne, vivificando o Espírito, meditando na lei de Deus. Glória a Deus, dia e de noite. E quando Pedro pregou, né? Glória a Deus, eles se compungiram em seus corações, aquilo pesou, né? Poxa, nós matamos o Rei dos Reis, nós matamos o Salvador. Sentiram a dor no coração deles, pesou, igreja, porque o Espírito Santo é que estava usando a boca de Pedro. Glória a Deus. E eles compungiram e disseram ali, se condoendo, né? E agora, o que faremos, varões e irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, acredito, com toda longanimidade, já não era mais aquele Pedro que queria cortar o pescoço do homem, não, que cortou só a orelha, né? Era o Pedro agora transformado Glória pelo poder a Deus. do Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso nós não devemos desistir. Pedro é um grande exemplo disso. Se você desistisse, o meu Senhor disse que veio para dar vida e vida com abundância, e eu quase mato o homem. Eu não vou mais ser crente não, isso não dá mais para mim não, né? Quando eu aceitei Jesus, que eu fazia as coisas do mundo de novo, irmão, e eu falava, não, isso é coisa de crente, não é para mim não, é para os irmãos que já estão lá, né? E o Senhor usava a pessoa nos cultos e dizia, meu servo, eu te amo, eu te escolhi para a minha obra, né? E quando eu ficava teimando, irmãos, em querer desistir mesmo, recuar para trás, e o Senhor via que eu não queria abrir o coração com as palavras de mansidão, o Senhor usava um vaso e dizia assim, olha aqui, seu cabo, se tu não se colocar na posição, tu vai perecer, a tua família vai perecer, e o sangue deles eu vou requerer da tua mão. Aí o coração se abria, glória a Deus. Aí o homem ficava cheio de fé. Não, agora eu vou. Glória a Deus. Aí o crente se levantava, aprumava, começava a ler a Bíblia, começava a jejuar e voltava à comunhão. Né? Às vezes Deus precisa falar duro, né? Tu quer perecer. Uma vez o Senhor falou, eu estava tão triste, amada igreja, fui decepcionado por um dos pastores, aliás, o pastor presidente, não foi qualquer pastor, foi o pastor presidente, foi tirado do cargo, foi abandonado, ele não olhava para mim, não fazia visita, não me dava um conselho, e foi passando-se os dias, a minha alma foi abatendo, glória a Deus. E ali, numa das orações que eu fui, num dos cultos, já ia só os domingos, não tinha mais força para ir todo dia, as lutas me abateram, minha igreja. E o Senhor usou numa oração a irmã e disse, olha, se tu não te colocar na posição, vai acontecer uma coisa contigo que eu, Senhor, vou permitir e todos vão ver, né? Ali, amada igreja, eu queria era morrer, estava 100 anos de viver, pastor Ezequiel. Se eu morresse ou vivesse, tanto fazia para mim. E ali eu fui para uma viagem. Um amigo meu, um senhor de idade, já de 60 anos, mas bem durão, tinha uma moto, uma YBR 69 ali. Ele fazia venda de uns consórcios de moto e me chamou para ir com ele, acompanhar ele em umas vendas em outra cidade. Eu não tinha habilitação, eu não sabia pilotar direito, não tinha experiência com moto, não sabia dirigir carro. E ali nós fomos na moto dele, eu fui na garupa, né? Já estava distante da nossa cidade, em outra cidade já. E ele disse, tu quer pegar a moto, quer dirigir um pouquinho? E eu todo afoito, né? Era mais novo, jovem.
né? Quer pegar uma moto, quer voar, não sabe nem pilotar direito, já quer voar. E ali eu peguei a moto e fui todo empolgado, felizão da vida. E tinha até esquecido que a irmã tinha falado. E comecei a acelerar a moto ali. E aquele irmão também estava meio ruim na igreja. Não estava indo mais não, porque estava ganhando muito dinheiro. Estava esquecendo de Deus. Deixou mais de ir para a igreja. Era eu e ele. Deus estava tratando com dois, né? E ali eu peguei a direção daquela moto e acelerei mesmo. Estava uns 110 por hora. E de repente numa curva, um monte de buraco. Parecia aquele queijo suíço. Pastor Ezequiel. Cheio de buraco. E de um lado aqui, um balneário, né? Um riacho ali, cheio de gente tomando banho. E a curva fechada assim. Fazia uma curva fechada e cheio de buraco. E eu de repente comecei a querer desviar do buraco e não conseguia. E perdi o controle. Não consegui frear, não tinha experiência. Nunca tinha andado em estrada, né? Perdi o controle e a moto passou reto. E ali caímos, né? Não mantive na curva, passou reto e tinha uma vala, né? Aberta, não tinha água, não tinha lama, uma vala, dava uns 2 metros de fundura e um cano de ferro rente com a pista que passava assim por dentro dela. E a moto caiu por baixo do cano, o homem na garupa bateu a cabeça naquele cano, que fez um corte tipo uma bola assim que arriou o couro. E ele caiu sentado em cima da descarga, de calça jeans, mas ficou uma queimadura tão feia, igreja. E o cano de ferro bateu aqui no meu meio, na direção aqui da bacia, né? E eu rodei por cima e caí na frente dele ainda, sentado lá, de tão forte que foi a batida. E a vista querendo escurecer, e as pessoas já vinham lá, já dizendo, eles morreram, eles morreram. Eu ouvi ele dizendo, eles morreram. E eu meio atordoado, consegui me levantar, e vi ele sentado lá, e o sangue aqui descendo, e aquela bola. Eu ainda peguei aquele couro da cabeça dele, e coloquei de volta no lugar, né? E ali, eu estava desmaiando, eu falei para eles, fraquinho, nós não morremos não, ajuda nós. E ali até que desceram naquela vala e tiraram nós, colocaram nós lá em cima e a minha vista escureceu e eu me deitei lá no asfalto. De repente pegaram um carro, né, e levaram nós de volta para a nossa cidade, que era o hospital mais perto que tinha. Mais perto, mas era bem longe. Glória a Deus, né? E no meio do caminho, eu não estava me importando com a minha vida. E eu tanto fazia eu viver ou morrer. Mal sabia eu que ia queimar, né, no fogo. E eu disse assim, Senhor, eu faço um propósito contigo, não por causa de mim, mas por causa dele, porque eu peguei o controle da moto, só em espírito fiz um propósito com Deus. Se o Senhor não deixar ele morrer, eu volto para a tua presença e vou me esforçar. Aí o homem, a gente foi para o hospital. O homem fez lá a sutura, né? Costurou tudo, passou a medicação, tirou raio-x. Tiraram o raio-x aqui da minha bacia. O primeiro raio-x, eu vi, amada igreja. O médico mostrou, tinha um trincado na minha bacia. Acredito que, não sei se era do lado esquerdo ou direito. O segundo raio-x, ele tirou, tinha um trincado menor, tinha diminuído. O terceiro raio-x, ele tirou, não tinha mais nada, para a glória de Deus. Aleluia! E o homem viveu. E eu fui para a igreja, cumpri meu voto. Não quis mais saber nem do pastor, não. Não quis saber de ficar triste com o pastor, não. E eu fui orar, Senhor, quem está errado é eu. Né? Glória a Jesus. Igreja, antiga igreja, Assembleia de Deus, né? Lá em Castanhal, no Pará. Glória a Deus. E ali, pedi perdão para Deus. Perdoei aquele homem no meu coração. Glória a Deus que eu não tinha liberado perdão. Era revoltado, igreja. Pedi perdão para ele, para Deus, né? Glória a Deus. E mesmo que ele não falava por mim, ele parava o carro. Pra você ver como era a situação. Ele parava o carro assim, tivesse eu de um lado aqui, ele abaixava o vidro do outro lado para falar com outra pessoa, mas baixava do meu lado. Glória a Deus. Mas eu não tinha mais nada contra ele, glória a Deus. Eu tinha perdoado, meu coração estava limpo. Me esforcei na obra do Senhor e não esqueço disso, para a glória de Deus, né? Então,
Glória a Jesus. O Senhor fez a obra, igreja. Nós somos dele. O Senhor quer salvar muitas almas ainda. E você é um instrumento. Glória a Deus. Como Deus usou Pedro, Jesus quer usar você. Jesus quer usar as crianças. Jesus quer usar o Arthur grandemente. Jesus quer usar a mim, a você. Amém? Basta nós nos colocarmos na posição. Não andar com diferença. Isso é perca de tempo, igreja. Não andar com diferença com o irmão. Não andar com diferença com família. Se familiar briga, não quer falar, é ele com Deus. Mas você não guarde nada. Não guarde mágoa de ninguém. Não guarde rancor de ninguém. Não alimente ódio. Não alimente ira. Não alimente raiva. Não alimente coisas ruins. A vida é tão curta, amada igreja. Ontem, não sei se souber, perto de casa, morreu um pastor ali, sem doutrina. Né? Ele e parece que o pai dele. Não sei se morreu os dois. Mas quando eu fui para o trabalho, alguém me contou, né? Duas morreram, né? O rapaz saiu eles iam saindo, andando no acostamento, direitinho. E de repente um carro saiu da pista, acho que para desviar da carreta, e levou os dois que subiu, né? Um caiu lá na frente. E morreram na hora, né? Ali perto do Sidney. E ontem a policial lá estava triste, me contando o caso, né? E a nossa vida é um sopro. Nós estamos vivos e de repente só Deus sabe. O amanhã não nos pertence. Vamos aproveitar nossa vida para fazer o bem, para fazer a obra do Senhor, para nos dedicar. Ah, mas eu estou enfermo. Vamos fazer enfermos. Glória a Deus. Vamos fazer enfermos mesmo, se der, né? Se der de andar, se der de se arrastar. Vamos nos esforçar todos os dias no templo, nas orações, na comunhão, no partir do pão, né? E Jesus vai honrar esta igreja. Amém. E o Senhor vai fazer como fez ali. Todos os dias o Senhor acrescentava, era Deus que acrescentava à igreja aqueles que se deviam salvar. Amém? Porque a igreja estava na posição. Né? O pastor estava cuidando bem dos membros, os membros estavam cuidando bem do pastor, né? Ninguém tinha diferença com ninguém. Amém? Deus quer fazer assim, amém?